Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, tá? Estive ausente aí por um tempo, alguns compromissos, né? Mas pela honra e pela glória do Senhor Jesus, estou aqui de volta, tá? E que a graça e a misericórdia do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, né? Mais uma vez falando, esteja com cada um de vocês nesta hora, nesta manhã, neste dia. É uma alegria estar aqui para compartilhar a palavra que edifica, exorta, cura, diverte, salva. Hoje o Espírito Santo nos reúne para mergulhar em um tema que mexe com o mais profundo do nosso ser. Algo que todos nós, em algum momento, enfrentamos na caminhada da fé. Até quando podemos perdoar? Vocês já sentiram o peso de uma mágoa no coração? Já se perguntaram como lidar com aquelas feridas emocionais que teimam em nos segurar no passado? Pois é, amados. Hoje vamos falar sobre um tema que toca diretamente essas dores da alma, o perdão. Em um mundo cada vez mais cheio de ofensas, traições, injustiça, violências, muitas vezes nos pegamos pensando, né? Até quando podemos perdoar? Será que existe um limite? Como seguir em frente quando o coração insiste em carregar esse rancor? Vamos juntar as respostas aqui, nesta manhã, na palavra de Deus, porque eu creio que o Senhor Jesus Cristo tem uma palavra de cura e libertação para cada um de nós agora. O poder transformador de Jesus. Esse é o tema central, né? O poder transformador do perdão. Por quê? Porque o perdão não é apenas uma escolha ou um mandamento. É uma força divina que liberta quem perdoa. E muitas vezes também quem é perdoado. É um remédio para a alma. É uma chave que abre as portas das prisões emocionais onde o inimigo quer nos manter cativos, presos nesta emoção. Hoje, pela unção do Espírito Santo de Deus, vamos descobrir como esse poder pode trazer avivamento às nossas vidas. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 35, tem a parábola do servo impiedoso. Tá? Jesus Cristo, ele contou a tão conhecida parábola desse servo, que era uma vez um servo, tá, que servia uma fortuna ao seu rei, que devia, aliás, uma fortuna ao seu rei. Uma quantia tão grande que levaria várias vidas para pagar. Esse servo, desesperado, ele caiu aos pés do rei e implorou por misericórdia. Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Ó rei! O rei, cheio de compaixão, não só deu tempo, mas fez algo extraordinário. Perdoou toda a dívida. Imagine a alegria daquele homem ao sair livre, sem aquele peso nas costas, não é verdade? Só que a história não termina aí. Esse mesmo servo encontrou um colega que lhe devia uma quantia bem pequena, algo que poderia ser pago com facilidade. Em vez de mostrar a mesma misericórdia que ele recebeu do rei, pelo contrário, ele agarrou o colega pelo pescoço e gritou: "Pague-me o que me deve." O pobre coitado pediu clemência, mas o servo impiedoso não quis nem saber. Mandou jogá-lo na prisão até que pagasse tudo. Quando o rei soube do que aconteceu, ele ficou super furioso. Chamou o servo impiedoso de volta e disse: "Tu és um servo mau mesmo, hein? Eu te perdoei uma dívida tão imensa porque você me pediu. E você não teve piedade do seu irmão. Então, o que o rei fez? Entregou eles aos torturadores até que pagasse tudo que devia." Isso é uma lição poderosa. Essa parábola
ela nos leva a refletir sobre o versículo-chave de hoje, que está logo antes dela. Vamos ler juntos? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Vamos entender o contexto teológico do que disse Jesus em sua resposta. Naquele tempo, os rabinos ensinavam que perdoar alguém 3 vezes já era o bastante. Era como limite aceitável. Pedro, querendo mostrar que estava disposto a ir bem além, sugeriu 7. O número que na cultura judaica simboliza perfeição e completude. Mas Jesus Cristo surpreendeu ainda mais. Todo mundo, aliás, que estava ouvindo ali, ele disse, não 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Isso significa que devemos contar até 490 vezes e depois parar. Não, amados. Não devemos contar 490 vezes e depois parar não, tá? E Jesus estava ensinando que o perdão não tem limite. É algo que deve fluir do coração continuamente. Assim como o amor de Deus por nós, ele é infinito. Agora, conectando a nossa vida a essa parábola do servo impiedoso, vemos o contraste. O servo recebeu o perdão imensurável do rei, mas não conseguiu estender nem um pouquinho dessa graça ao seu colega. Isso nos desafia, irmãos. Como podemos receber o perdão de Deus por nossos pecados, uma dívida que jamais poderíamos pagar por toda a humanidade, por tudo que nós já fizemos, e ainda assim segurar rancor contra alguém que nos deve tão pouco em comparação? Não é verdade? Alguém que nos magoou, alguém que nos atingiu, alguém que proferiu palavras impiedosas, alguém que nos atingiu a nossa honra, a nossa integridade, tudo isso, né? Como podemos perdoar? Como podemos liberar o perdão? Não é verdade? Agora, como podemos aplicar esse ensino às nossas vidas de hoje? O perdão não é só uma questão espiritual, amados. Não é. Não é mesmo. Ele também tem um impacto profundo na nossa saúde emocional e até física. Quantos de nós já sentimos o coração pesado por causa de uma mágoa? A ciência mostra, cada vez mais através de seus estudos, que guardar o rancor pode aumentar a ansiedade, a depressão e até causar dores no corpo. É como carregar uma mochila cheia de pedras, dia após dia. Mas quando perdoamos, é como se tirássemos esse peso das nossas costas e respirássemos aliviados. Pense nisso como uma prisão, amados. Quando não perdoamos, somos nós que ficamos presos numa cela de amargura, enquanto a pessoa que nos feriu muitas vezes segue a vida sem sequer se perceber, como se nada tivesse acontecido, porque o ofendido fomos nós. O perdão é a chave que abre essa cela, essa prisão. O perdão nos liberta para viver a paz que Jesus Cristo prometeu em João capítulo 16, versículo 33. Ele disse assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E não é só isso. Perdoar também pode tocar o coração de quem nos ofendeu, abrindo portas para a reconciliação e também a cura. Agora imagina uma situação de um amigo seu, né, que era um diácono, alguém muito importante, né, na igreja. Mas um dia, esse seu amigo, seu melhor amigo, né, espalhou uma mentira sobre ele que acabou com sua reputação na igreja.
não é verdade? E esse amigo é chamado João, né? João era um diácono muito fiel na igreja. E seu amigo, vamos colocar o nome aqui de Marcos, né? E Marcos espalhou, a qual eu disse, essa mentira que acabou com toda a reputação dele na igreja. Por anos, João carregou essa dor, evitando o contato com Marcos, deixando essa amargura crescer no seu coração. Até que uma noite de culto, o Espírito Santo tocou no seu coração enquanto o pastor pregava sobre Mateus capítulo 18, é o que nós estamos falando hoje. E João decidiu perdoar. Ele procurou Marcos, conversaram e o peso que ele carregava caiu. Hoje o João testemunha que o perdão trouxe avivamento à sua vida espiritual. É como foi o início de toda a nossa mensagem. O perdão é mais para quem foi o ofendido do que quem foi o ofensor. O perdão, na verdade, quem perdoa é a vítima. O perdão é para a vítima. Essa é a realidade. Às vezes a gente tem uma interpretação errônea, né, de que quem nos ofendeu é que tem que nos pedir perdão. Não. Né? Nós não estamos falando de desculpas, estamos falando de perdão. Porque a vítima é que foi lesada na situação. A vítima que teve sua honra, sua reputação, seu caráter, né? Teve tudo que foi ali falado, tudo que aconteceu, quem sentiu foi a vítima. Então, amados, eu digo para vocês hoje em nome de Jesus, ao escolher perdoar, você vai experimentar uma nova unção de cura e libertação. O Espírito Santo está tocando seu coração neste momento, quebrando toda a cadeia de amargura e trazendo avivamento na sua vida. Declare comigo agora: eu sou livre, o perdão me libertou. Creia, porque o Senhor está fazendo uma nova obra em sua vida hoje. Vamos orar? Juntinhos agora? Pai Celestial, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Senhor, Tu conheces as feridas escondidas no seu coração e de cada um nesse exato momento aqui que está ouvindo. As mágoas, os traumas, as dores que ninguém mais vê. Eu peço, Espírito Santo, que traga cura agora. Liberta, Senhor, aqueles que estão presos em cadeias de rancor e amargura. Enche cada vida com a sua unção de perdão, assim como Tu nos perdoaste na cruz do Calvário. Que possamos perdoar como fomos perdoados. Pai, em nome de Jesus, e que o Teu amor flua através de nós, trazendo libertação e avivamento. Quebra todo o jugo do inimigo em nome de Jesus. Declaro cura interior, paz que excede todo entendimento e uma nova alegria para os meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, muito obrigado, porque Tu és fiel para completar a obra que começaste em nós. Amém e amém. Amados, muito obrigado, tá? Por todos vocês, tá bom? E lembre que o perdão não tem limite, porque o amor de Deus por nós também não tem. Que o Espírito Santo continue nos guiando para viver essa poderosa verdade. A paz do Senhor a todos.